Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como adicionar novos itens à sua tabela do banco de dados Access. Tenho certeza que você já está curioso porque eu já lhe ensinei nas nossas aulas anteriores como trazer informações para dentro do nosso Listbox, como trazer para dentro da ComboBox e como eliminar os itens repetidos. Então eu tenho certeza que você agora quer aprender a como enviar novos registros para dentro da sua tabela do banco de dados Access e atualizando o seu Listbox conforme novas informações são enviadas. Já gostou do tema da aula de hoje? Fica comigo até o final, deixa aquele gostei e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Para que eu possa enviar informações para a nossa tabela do banco de dados Access através do nosso formulário, é importante que eu faça alguns ajustes. Então eu vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Lembrando que você pode estar pressionando Alt mais F11 para ter acesso ao Visual Basic Edit. Vou pressionar a tecla Ctrl mais R para exibir o nosso Project Explorer e vou dar um duplo clique no meu Userform 1. Lembrando que no comentário fixado eu vou deixar o arquivo auxiliar. Ao pressionar o F5, observe que nesse momento esse é o desempenho do nosso arquivo construído nas nossas aulas anteriores, onde eu já lhe ensinei como trazer itens para dentro da nossa ComboBox, eliminando os itens repetidos, e como fazer filtros utilizando a ComboBox para trazer para dentro do nosso Listbox. Para que eu possa estar fazendo esse ajuste, eu vou trabalhar com controle multipage, ou seja, aquele controle multipágina, onde eu posso trabalhar com várias páginas dentro de um único formulário. Vou fechar o nosso formulário, vou clicar em exibir caixa de ferramentas. Em caixa de ferramentas, vamos trazer um controle para dentro desse form. E é esse controle aqui, ó, o multipágina, que será o nosso multipage, ó. Vou clicar sobre ele e vou contorná-lo aqui sobre o meu form, ó. O que é que vamos fazer agora? Ó? Simplesmente eu vou estar arrastando os nossos objetos. Observe que ao arrastar, já selecionei todos, com exceção do nosso controle multipágina. Vou dar um Ctrl X, observe que eu os recortei e vou clicar no meu controle multipágina, dando Ctrl V e acabei de colar os controles. Agora resta só reposicionar. Se observarmos, acabou não vindo as minhas labels. Se eu reposicionar aqui o meu controle multipágina, vou clicar sobre ele e vou arrastar para o lado. Ó. Vou selecionar as labels, vou dar um Ctrl X e também vou clicar sobre o controle multipágina e colei. E vou só reposicionar aqui sobre as minhas ComboBox. Agora eu posso estar arrastando o nosso controle multipágina para ocupar toda a área. Ó. Então a gente vai ter uma página para pesquisar e vamos ter uma página para enviar informações. Ó. Essa minha primeira página eu vou estar utilizando para carregar informações. Então eu posso clicar sobre ela, clicar em renomear e vou dar um nome pesquisa. E vou dar um OK. Vou renomear minha segunda página, vou clicar sobre ela, renomear e vou chamá-la de cadastro. E vou dar um Enter. Para que eu possa fazer esse exemplo é bem simples. Vou utilizar Textbox e ComboBox para que possamos exemplificar. Vamos só copiar a formatação desse label. Vou dar um Ctrl C e vou trazer aqui para dentro desse form, dando um Ctrl V. Vou clicar sobre ela e vou digitar, por exemplo, nome. Então vou utilizar essa para identificar o campo que eu vou estar disparando o nome. Lembrando que o meu ID lá na minha base de dados ele é autoincrementável. Sendo assim, eu não preciso dizer para o meu comando VBA que eu devo enviar uma informação para a primeira coluna, pois a primeira coluna ela é autoincrementável. O que isso quer dizer? Que o próprio Access se encarrega de disparar o próximo registro. Vamos trazer uma textbox para dentro desse formulário. Vou clicar na minha caixa de texto e vou reposicionar. Vou selecionar esses objetos. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou aproveitar aqui as formatações. Vou chamar esse segundo campo de profissão. Lembrando que eu não estou renomeando os objetos nesse momento, eu apenas estou alterando a sua propriedade capture. É esse nome superficial que aparece para a gente. Meu último objeto, eu vou utilizar uma ComboBox para quê? Para trazer os registros, se são ativos ou inativos. Então vou clicar no meu controle caixa de combinação, a nossa ComboBox, e vou reposicionar aqui ó, no meu form. Ó. E eu posso novamente dar um Ctrl C, dar um Ctrl V e vou colar aqui o meu objeto. Ó.
E esse aqui será o status. Bom, agora a gente vai partir para a programação. Vamos só renomear esses objetos para ficar fácil a identificação lá dentro do nosso código. Vou clicar sobre este, propriedades. Observe que o nome dele é textbox1 e vou renomear para txt_nome. Lembrando que esses nomes são os nomes que você bem entender. Sempre procure só colocar nomes intuitivos, não colocar caracteres especiais, nem acentuações e muito menos espaçamentos. Então txt faz referência a textbox e nome seria o nome de identificação do meu campo. O meu segundo campo eu vou chamá-lo de txt_profissão. Então eu vou selecionar aqui a propriedade name, onde estou alterando o nome de batismo do meu objeto. txt_profissão. Observe como ficou a renomeação do meu objeto. Não utilizei acentuações. E por último, eu vou renomear essa como box de cmb_status. Lembrando que eu não posso ter dentro do mesmo form o mesmo objeto com nome de um outro objeto, ou seja, nomes ambíguos. Eu não posso ter nomes iguais. Então vamos ver aqui, ó, cmb_status. Ao dar um enter, observe que ele aceitou. E agora vamos partir para a programação. Essa é a nossa tabela do banco de dados Axis. O nome da minha tabela se chama TB_clientes. Ao clicar sobre ela, clicar em Modo Design, vamos identificar aqui os campos. Ó, eu tenho um campo chamado ID, lembrando que ele é auto-incrementável. Não preciso dizer para o meu comando VBA que eu devo enviar informações para a primeira coluna. O meu segundo campo é um campo chamado nome, o terceiro campo profissão e o quarto campo status. Lembrando que lá no VBA eu posso tanto informar o nome do campo como eu posso informar a posição do campo. Ou seja, o primeiro campo seria o campo 0, o segundo campo o campo 1, o terceiro o campo 2 e o quarto campo o campo 3. Eu posso tanto utilizar essa lógica como eu posso estar informando o nome dos campos. Se eu der um duplo clique na nossa tabela, eu já vou visualizar os dados que nesse momento estão salvos. É interessante que eu traga para dentro daquela minha combo box status esses status que aparecem para mim, para que eu possa estar só selecionando se o membro é ativo ou se ele é inativo. Também eu poderia estar puxando a profissão, mas isso era interessante que eu pudesse ter uma tabela à parte, onde eu tivesse primeiro um cadastro de profissões e não diretamente da minha base onde eu estou enviando informações. O que é que vamos estar fazendo? Vamos voltar para o nosso formulário. Eu vou puxar a coluna status e também vou, de forma didática, também vou puxar esse campo que tem a profissão. Então, dessa forma, eu vou estar preenchendo duas combo box. Então, vamos voltar lá ao nosso formulário. Partindo dessa ideia, eu vou eliminar essa combo box e vou utilizar uma segunda combo box para quê? Para trazer as profissões. Lembrando que eu vou fazer dessa forma apenas de questões de idade, só para que você possa entender o que a gente vai estar fazendo. Então, vou aproveitar, vou renomear essa combo box chamada cmb_profissão e vou dar um enter. Como é que a gente vai povoar essas combo box? A combo box status, se eu executar nesse momento, observe que na minha primeira guia eu já tenho uma combo box que alimenta o status. Então eu posso utilizar a mesma programação para alimentar uma segunda combo box sem precisar programar além de uma linha a mais. Como é que seria isso? É muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores. No comentário fixado, como também na descrição desse vídeo, vai ficar o link da playlist que eu tenho ensinado a trabalhar com o banco de dados Axis. No nosso comentário fixado vai estar o arquivo auxiliar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aproveitando que eu já tenho uma programação que já está alimentando uma combo box, eu posso aproveitar a mesma programação e alimentar uma segunda combo box apenas com a linha de comando a mais. Vou dar um duplo clique em qualquer canto do meu formulário. Observe que eu estou dentro do evento Change do meu multipage. E o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que eu dentro do evento Initialize, logo abaixo do meu User Form, vou fechar aqui a janela das propriedades e do meu project. E observe que eu tenho uma rotina aqui onde chama o carregar status, ou seja, aquela combo box tem o status ativo e inativo. Se eu selecionar carrega status, clicar com o botão direito sobre ela e clicar na opção definição, vai me mostrar onde está essa programação. Se observarmos, o que nos interessa aqui é que eu posso estar colocando uma linha de comando a mais dentro dessa rotina. Eu tenho aqui, ó, mi.combobox2.add_item, ou seja, estou adicionando itens para dentro de uma combo box chamada combo box 2, que é aquela combo box onde eu seleciono se o membro ele é ativo ou inativo. E observe que eu estou puxando esses dados do meu RS, que é o nosso record set, e status, que é o nome do meu campo lá da minha tabela do Axis. Simplesmente copiar essa programação, dando um Ctrl C, vou dar um Enter e dando um Ctrl V, colei aqui abaixo. E o meu trabalho agora é apenas mudar o nome do objeto. mi.cmb
status. Observe como é que ficou a minha programação. Então, com uma rotina só, vou conseguir povoar tanto uma Cuba Box como uma outra Cuba Box. Ao pressionar a tecla F5, observe a execução do nosso form. Se eu vir nessa Cuba Box, observe que já traz ativo e inativo. E se eu for na outra Cuba Box, também vai trazer o ativo e o inativo. Com uma única linha de comando a mais, eu consegui povoar uma segunda Cuba Box com o comando que eu já ensinei em aulas anteriores. Agora, para que eu possa povoar a minha Cuba Box profissão, eu vou ter que fazer basicamente do zero, mas a gente pode aproveitar toda a programação que eu já lhe ensinei e fazer apenas alguns ajustes necessários. Então eu vou fechar o meu form, duplo clique no meu formulário, por exemplo, copiar a rotina que carrega os nomes. Então eu vou selecionar ela, vou clicar em definição e observe que está aqui a programação por trás, carrega nomes. Vou copiar essa rotina, vou dar um Ctrl C, nesse espaçamento, vou dar um Ctrl V e vou renomeá-la. Vou chamar de carrega underline profissão. Qual é o meu trabalho agora? Mudar apenas o nome das colunas e obviamente o nome do meu objeto. Aqui eu estou utilizando um select, nome é o nome do campo lá da minha tabela do Axis. Então, como é o nome da minha coluna que eu vou estar, o nome da minha tabela que eu vou estar manipulando se chamará profissão. Então, eu vou pegar esse nome e vou utilizar lá no nosso comando VBA. Vou substituir o campo nome pelo nome profissão. Então, estou pegando os dados da minha coluna profissão, da minha tabela clientes, estou ordenando por quem, também vou ordenar pela profissão. Vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V. E vou alterar mais o que? Vou alterar aqui pela coluna profissão, pois é a coluna profissão que está enviando informações para determinado campo. E o nome da minha combo box que vai receber as profissões é a mi.cmb profissão. Ao pressionar o F5, observe, o campo profissão ainda não traz nada. Por quê? Porque eu preciso pegar essa rotina que acabamos de criar e colar dentro do evento initialize do nosso form. Duplo clique no nosso formulário, estou dentro do evento initialize e vou utilizar a nossa chamada call, carregar, underline, profissão. Ao pressionar o F5, vamos executar, está lá as profissões sendo carregadas de forma ordenada de A a Z. Agora ficou bem fácil. O meu trabalho agora é apenas informar um nome qualquer, a profissão, o status, e clicar em um botão para enviar essas informações lá para a nossa tabela do banco de dados Axis. Lembrando que se a sua tabela estiver aberta, vai dar um conflito. É interessante que você a feche, senão gerará um conflito. Você não conseguirá salvar informações na sua tabela. Então vamos fechar a nossa tabela. Vou clicar aqui no meu X. E agora eu posso estar enviando informações para ela. Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas e vou trazer um botão de comando para dentro do nosso formulário. E será este o objeto, botão de comando. Vou clicar sobre ele, vou contorná-lo no nosso formulário, vou clicar sobre ele, propriedades e vou estar o renomeando. Vou chamá-lo de btn underline salvar. E ao meu capture eu vou estar alterando para salvar. E vamos só aumentar aqui o tamanho da nossa fonte. Vou clicar nessa caixinha, negrito, vou colocar o tamanho de 16 e vou dar OK. Vou dar um duplo clique sobre ele e agora ele vai pegar informações dos nossos objetos e vai estar enviando para o nosso banco de dados Axis, lá para a nossa tabela TB clientes. Vou utilizar a rotina para acessar o banco de dados, o connect db. Vou dar um enter, rs, que é o nosso record7.open, ou seja, eu estou abrindo meu conjunto de registros. Entre aspas duplas, vou utilizar o nosso select, onde eu vou estar informando a minha tabela e os meus campos. Vou utilizar o nosso select, que quer dizer seleção. Vou utilizar o nosso coringa para dizer que eu estou pegando todos os campos. E o from para dizer de qual tabela eu estou puxando os dados. O nome da minha tabela é TB clientes. Fecho aspas duplas, vírgula, e agora vamos para o parâmetro. O parâmetro DB, vírgula, o parâmetro 3, vírgula, o parâmetro 3. Lembrando que se você não souber quem é DB, se você já fez o passo a passo comigo, basta selecionar DB, clique sobre ele, clique em definição e vai lhe mostrar quem é DB dentro do nosso projeto. Uma variável tipo public do tipo Adobe Connect, ou seja, a nossa variável de conexão. Se eu clicar sobre ela, clicar em última posição, retornei para onde estávamos. Com esse comando eu estou selecionando o nosso conjunto de registros, o nosso record7. Qual ação que eu vou estar fazendo? Eu quero enviar informações. Vou utilizar o rs.addnew, ou seja, estou adicionando um novo registro ao meu record7. Agora eu vou estar informando
os campos que estão enviando informações e quais campos da minha tabela vão estar recebendo essas informações. Vou utilizar o RS, que é o nosso recorte set, o sinal de exclamação, e vou informar o nome do campo. O nome do meu primeiro campo será o campo nome. E o que é que eu vou atribuir a ele? O que tiver no meu mi.txt nome.txt. Posso selecionar essa rotina, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou dar um Enter e mais um Ctrl V. Lembre-se que eu tenho 4 colunas lá na minha tabela do Axis. A primeira é auto-incrementável, não preciso enviar informações. O meu trabalho agora é apenas mudar o nome do objeto e o nome do campo que está enviando. O meu segundo campo é o campo profissão. E eu vou estar enviando as informações de profissão, que é o nome da nossa test box, para o campo profissão da nossa tabela do banco de dados Axis. Já o meu último campo que eu estou enviando informações é o meu mi.cmb status. E eu estou enviando essas informações do status para quem? Para o campo status lá da nossa tabela do banco de dados Axis. Após estar enviando, eu vou querer atualizar essa tabela. Então eu utilizo o rs.update. Dessa forma eu estou atualizando. E agora eu vou ter que fechar a minha conexão. O fecha db, o nome da nossa rotina. E eu posso estar informando ao meu usuário que ele foi salvo. Vou utilizar um msg box para informar o nosso usuário que foi salvo a informação. Então, entre aspas duplas vai o prompt, que é o corpo da minha mensagem. E vou informar aqui, ó, salvo, registro com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula, VB, information. Vou utilizar um simples informação na minha mensagem, vírgula, e o título dessa minha mensagem, vou utilizar o nome do nosso canal, Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. Ao pressionar a tecla F5, vamos fazer um teste, ó. Vou cadastrar um usuário, ó, o Felipe. A sua profissão, advogado. E o status, vou informar que está ativo. E vou clicar no salvar. Método ou membro de dados não encontrado. Isso decorre de quê? Observe que ele não reconheceu o nome do objeto. No meu caso, eu não estou utilizando uma test box, e sim uma combo box. Então vou informar aqui, ó, cmb, underline, profissão. Se eu clicar novamente no enviar, agora sim, ó, salvo, registro com sucesso. Vou dar um OK. Ele não vai limpar os campos porque eu não programei ainda para isso. Para limpar é bem simples. Duplo clique no meu salvar. Abaixo da minha mensagem eu posso estar informando o nome do meu campo, ponto texto igual vazio, ou eu posso estar utilizando a propriedade clean, que é a propriedade para limpar. mi.txt nome.txt igual aspas duplas, mi.cmb profissão.txt igual aspas duplas, e o mi.cmb status.txt igual aspas duplas. Se eu executar novamente, vamos fazer um teste. Vou salvar agora o Evaristo. Vou informar uma profissão para o Evaristo. E o seu status, vou informar que está inativo. Ao clicar no salvar, registro salvo com sucesso. Observe que os nossos dados estão sendo enviados. É interessante que pudéssemos visualizar esses dados que estão sendo salvos lá no nosso Listbox. E isso é tema para uma próxima aula, onde a gente pode estar visualizando e também editando. Então, se já gostou da ideia, já deixa aquele gostei, utiliza o campo comentários. Eu quero aprender, para que eu entenda que você gostou desse conteúdo e quer a continuação para a próxima aula. Uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Espero que você tenha deixado aquele gostei, pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo e eu posso fazer mais vídeos para que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.